O professor Gustavo Said é o autor do belíssimo livro Como Era Bom aos Domingos, uma homenagem ao seu pai, o jornalista Carlos Said, 80 anos de idade, 64 de atuação na área jornalística, em especial esportiva. Veja só os detalhes dessa noite especial de autógrafos. Desmistificando o mito Carlos Said, vamos conhecer um pouco mais dessa grande personalidade do futebol e do jornalismo do Piauí através de um dos seus filhos, que é o Fernando Said, ex-vereador. A gente quer saber então, Fernando, o que tem de especial nessa trajetória bem sucedida do Carlos no esporte, ele que fez tanto pelo Piauí? Olha, o livro que o Gustavo apresenta hoje ao grande público de Teresina e do estado do Piauí é um livro que retrata bem tudo isso. O Carlos Said enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto pai de família, mas o Carlos Said muito mais do que isso, o Carlos Said enquanto mito, aquela pessoa que soube se miscuir ao meio da história de Teresina e do estado do Piauí. O Carlos Said, sem dúvida nenhuma, representa um marco, uma referência, é um ponto simbólico da vida do povo de Teresina, da vida do povo do estado do Piauí, e é um marco extraordinário da comunicação piauiense. Por tudo isso, acho que essa obra do Gustavo é encantadora e merece ser lida. Como Era Bom aos Domingos, esse é o título do livro do professor Gustavo Said, jornalista, que retrata a vida, as paixões desse grande jornalista que é o Carlos Said. O amante dos futebols, o mulherengo, o jornalista, tantas coisas, né? Foi fácil retratá-lo no livro, Gustavo? Não, de forma alguma. Eu, inclusive, quando comecei a redação do texto, imaginei que não iria terminar, não conseguiria terminar. Exatamente porque é um personagem multifacetado, né? Ao Carlos Said, funcionário público, ao Carlos Said, desportista, polêmico, brigão, mulherengo, teimoso, ao Carlos Said, goleiro de futebol. E cada vez que eu começava a relatar mais a história de tão rico personagem, mais eu me deparava com novos eventos, com acontecimentos dignos de serem registrados. Então não foi realmente uma obra fácil de ser escrita. Como filho, foi fácil desmistificá-lo? O livro tem essa pretensão de mostrar como é que esse mito, né, o mito Magro de Aço, que já não pertence mais a ele, né, é de domínio público, personagem criado e recriado pela fantasia de inúmeros ouvintes, telespectadores, leitores, fãs incondicionais. Então o livro tem a pretensão de mostrar como é que esse mito foi se formando ao longo de uma trajetória profissional. Foi muito difícil para mim, enquanto filho, porque falar da vida desse personagem era falar um pouco da minha própria história. Então, muitas vezes, certos afetos contidos vinham à tona e, por vezes, eu cheguei a me emocionar muito ao escrever o livro. Você vai encontrar nesse livro muito da história do radiojornalismo local, do jornalismo, do esporte. Há aí nesse livro um desfilar por nomes, personagens, acontecimentos importantes que marcam a história de Teresina e também do Piauí. Carlos Said, 80 anos, 64, dedicado à profissão de jornalista, em especial ao esporte. No rádio é um destaque até hoje. Pai de 4 filhos, 6 netos, uma história muito interessante que mistura-se com a própria história do jornalismo, do rádio no Piauí e de outras coisas, né? Eu queria saber um pouco como é que você se sente com essa homenagem especial do filho escritor em retratar sua história, suas histórias em um livro. Eu me sinto rejubilado, porque saído como saído do Gustavo, para mim, representa o orgulho e a altivez familiar. Claro, quem lê o livro vai saber por que esse apelido Mago de Aço, mas eu queria que você explicasse pra gente como é que ele surgiu, em que contexto. Olha, o apelido eu não sei quem me colocou. Eu sofri um acidente e no apartamento 76 do Hospital Getúlio Vargas, muita gente ao redor do leito. Alguém deve ter passado e dito: se este daí voltar a trabalhar como dantes, vai ser um magro de aço. Essa
Essa história, como você percebe, é muito interessante porque mistura-se, confunde-se com a própria história do rádio no Piauí e também do jornalismo esportivo. Eu queria saber então, Carlos, essa homenagem retrata um pouco também da sua história, da sua infância, da vida inteira. Tem coisas que ficaram de lado, já que se trata de uma relação familiar, ou você acha que o Gustavo foi fiel como escritor? O Gustavo partiu do princípio da fidelidade. Mas para você escrever a história de um personagem na faixa etária de 80 anos, é claro, alguma coisa ficou no esquecimento. Claro, para encerrar então, quero saber de onde vem tanta energia para continuar inativa no trabalho diário aos 80. Olha, de você eu sei que o protótipo ideal é trabalhar em equipe. Eu estou no jornal Meio Norte desde 1995, 96. E eu me sinto parte efetiva desse plantel, dessa pleiade, dessa gama de jornalistas que faz o Meu Norte brasílico, efetivamente brasílico. Ok, então obrigado, Carlos Said. Esta é uma história de vida de um dos maiores personagens do esporte e do jornalismo no Piauí. Bom, o Carlos Said é um mito. É uma expressão maior do rádio, né, principalmente do rádio piauiense, né? E é uma marca insuperável, eu acho, até no futebol do Piauí, no estado do Piauí, e é conhecido em todos os recantos desse estado e fora do estado. Em Fortaleza a gente já ouvia falar no Carlos Said, no Maranhão se fala no Carlos Said, e sempre convivi com o Carlos Said. Recebi dele muitos conselhos, e esses conselhos veio desde a época áurea do Tiradentes, da fundação do Albertão, desses muitos campeonatos piauienses. A última vez que eu fui campeão pelo River, ele me deu algumas dicas que realmente valeram para a gente sair campeão, e eu agradeço muito e espero que ele tenha uma vida longa ainda pela frente. O Gustavo, meu primo Gustavo, um grande escritor que é, não poderia escolher um melhor personagem para um livro. O tio Carlos é uma figura fantástica e desde sempre, desde que eu nasci, me envolvi com as histórias dele. É uma vida muito bonita, junto com a Titiane, com a esposa dele, os filhos. Então é uma vida muito rica. Eu acho que o Gustavo, não tirando o mérito, ele não teve muita dificuldade em encontrar coisas interessantes para contar. Carlos Said e eu nos tornamos então grandes amigos. Como eu gosto muito de futebol, eu acompanhei na sua escalada jornalística como comentarista que dava graça ao futebol, que imprimia ao mesmo tempo um certo sentido de jogo, procurando mostrar a beleza do futebol. Carlos Said era um artista nessa parte. Depois, quando foi envelhecendo, quando abandonou esse difícil ofício de comentarista, ele se dedicou ao jornalismo. Carlos Said é uma personalidade enriquecida pela cultura, enriquecido pelo seu trabalho jornalístico e, sobretudo, pela sua atenção aos grandes temas de interesse piauiense. E o desportista que sou, acompanhando toda essa trajetória do Said, jamais poderia deixar de ajudar na elaboração do projeto, que é um projeto digno de nota, digno que as pessoas se envolvam com ele, que adquiram um livro, porque é a história viva de um cidadão que consegue chegar aos 80 anos lúcido, de uma maneira assim ímpar. Eu tenho acompanhado no jornal Meu Norte, quarta e sexta, é uma pérola, você aprende tudo ao ler o Carlos Said. A OAB é a Casa da Cidadania e do professor Carlos Said, que ele é advogado também. E nós disponibilizarmos esse espaço é mais do que uma obrigação nossa, é um presente que nós damos à Teresina, um presente que nós damos ao Piauí, ao Brasil e ao mundo.
As histórias que retratam a vida dessa figura maravilhosa essas histórias precisam ser eternizadas. Parabéns ao professor Carlos Said por se disponibilizar a isso e parabéns ao Gustavo pelo fato de conseguir, de um modo bastante autêntico e rico, retratar várias passagens dessa brilhante vida, dessa brilhante trajetória do professor Carlos Said. Dificilmente nós teremos adjetivo para qualificar e realmente expressar o que é o Carlos Said. Pessoa fenomenal, fora de série e que realmente ele representa não apenas o esporte piauiense, figura ímpeto, mas representa Teresina e o Piauí na área jornalística. O Carlos Said é um ícone, né, da imprensa piauiense. É um homem que tem uma inteligência fantástica. Ele, além de ser um desportista que se consagrou como comentarista esportivo, mas ele, em toda a área do conhecimento humano, ele é um craque. E então eu tenho por Carlos Said o maior carinho, o maior zelo, e estamos aqui para homenageá-lo nestes seus 80 anos de vida, nesses 80 anos dedicados ao Piauí, à família e aos amigos. Nós só temos que parabenizá-lo por esse grande ser humano que convive conosco.